Olá, lindos! Vamos iniciar hoje o assunto sobre paisagens. Como nós já vimos, paisagem é tudo aquilo que nós vemos, né? Que nós observamos. E essa paisagem que nós vemos, que foi se formando, né? A primeira paisagem, a principal, é a natureza, né? De onde surgiu a primeira paisagem que existia no nosso planeta foi justamente o que teve a criação da natureza. Então, um exemplo aqui, quando a gente fala em natureza, né, que é o espaço natural, é a divisão da natureza, tá? Se coloca assim, primeira natureza, a original, um exemplo aqui, né, nós temos uma mata de araucária, tá? E temos a segunda natureza, que é a natureza transformada. Então, você vê essa população aqui, que modificou esse espaço aqui, que era uma mata, olha aqui ainda a presença de algumas, né? E pegou dessa madeira toda aqui, transformou em casas, em bancos, né? Tudo aquilo que o homem necessita. Então, nós dizemos que a natureza, ela não deixa de ser natureza. Ela apenas é transformada, porque ela deixa de ser uma árvore e se torna um banco. Mas aquilo foi originado da onde? Da natureza. Por isso que se fala nessa questão da divisão da natureza, primeira natureza, segunda natureza. O que vem ser elemento? Elemento é tudo aquilo que existe. Tudo que você vê, elemento. Tudo. Até o que você não vê, né? Os gases você não consegue ver, mas eles são elementos. O oxigênio, né? O nitrogênio, ok? Então, tudo que existe, a luz solar, tudo que existe no espaço, né, é elemento. Nós chamamos de elemento. A cadeira, né, uma casa, tudo isso é elemento, tá? Então, nós temos o elemento natural, que é o criado pela natureza, um exemplo aqui na imagem que nós temos aqui, né? Olha aqui, do coral aqui, o Nemozinho, né? O peixe palhaço. Então, você vê que isso aqui foi tudo a natureza que criou. E temos o elemento artificial, aquele que foi criado pelo homem. Olha aqui, ó. Né? Casas, ruas, praças, prédio, cadeira, móveis e já tudo que foi criado pelo homem, né, é chamado de elemento artificial. Então, por que estudamos sobre os elementos? Porque é a partir dos elementos que nós vamos dizer que tipo de paisagem nós temos. Então, paisagem é tudo aquilo que vemos, sentimos com suas cores, formas, odores e fluxos, né? Porque fluxo, o que entra, o que sai, né, o que movimenta aquele espaço ali, tá? Então, nós temos a paisagem natural, que é a natureza, um exemplo aqui, né, na imagem. Nós temos a paisagem artificial, também conhecida como cultural, porque vai da cultura de cada sociedade. Humana, porque é o homem que criou, né? Então, nós vemos aqui, ó, um aeroporto, certo? Então, tudo isso aqui foi o homem que criou. Pegou da natureza, os recursos naturais, e transformou nisso aí, ok? Outra paisagem que também pode se considerar a paisagem humanizada, a paisagem cultural, é a chamada paisagem geográfica, correto? Por quê? Eu coloquei aqui separada lá e não junto com a paisagem artificial. Porque às vezes você chega em um local e você encontra a presença abundante dos elementos naturais e dos elementos artificiais. E agora? Quando você chega num local e vê só elementos artificiais, isso aqui é uma paisagem artificial. Quando você vê só elementos naturais, isso aqui é uma paisagem natural. Mas quando você encontra um local com os dois, com uma grande presença, uma praia, né? Que você olha, mas quando você vira as costas, você vê quiosque, você vê ruas, você vê carros. E aí, que paisagem é essa? Então, nós chamamos de paisagem geográfica, que é onde um homem se relaciona no espaço, né?
homem e natureza, o seu relacionamento por meio do trabalho. Então, isso aqui é uma paisagem geográfica. Como a paisagem ela é classificada? Ela é classificada ou em estática, parada, tá? Ou dinâmica, constante movimento. Então, bora lá. Uma paisagem estática é aquela que se localiza em um ambiente parado, imóvel. Você olha aquela paisagem, um exemplo, como está aqui, uma rocha. Né? Você olha ali aquele rochedo, você não vê muito movimento. Por quê? Uma paisagem estática. Um exemplo, uma paisagem artificial do homem, né? Você olha aquele prédio, você não vê ele se movimentar ali, se mexer, nada. Ali é uma paisagem estática, certo? A paisagem dinâmica é aquela, como eu acabei de falar, que tem movimentos, né? Um exemplo, você olha para uma árvore, um ambiente natural, ela está balançando, ela está se movimentando, né? Uma ventania. E na artificial, os veículos no trânsito se movimentando, as pessoas caminhando. Aí, isso é uma paisagem dinâmica. Em relação à sua estrutura física, né? Do homem trabalhando, nós temos a paisagem urbana, que são a paisagem das cidades. Então, vocês vão ver elementos característicos das cidades, né? Rodovias, vocês vão ver ruas pavimentadas, vão ver shoppings, né? Características de uma cidade que você diferencia quando você chega numa paisagem rural, que você vê uma paisagem de fazenda, né? Aquelas casas mais distantes, às vezes, umas das outras, áreas de produção, mais presença da natureza, certo? Então, você vê essas duas diferenças que você se caracteriza a partir dos elementos que se apresentam naquele espaço. E aí, ficamos por aqui. Até a próxima aula.